Bom, é muito comum quando a gente planeja ter um filho, é uma fantasia, acho que muito recorrente da humanidade, esperar que um filho seja como aquele caderno em branco que a gente vai abrir no início do ano escolar, né? A gente fica doido para começar o ano só para abrir aquele caderno limpinho, novo, né? E é muito fácil, é uma fantasia muito fácil a gente pensar que um filho é um caderno novo em branco, onde a gente vai reescrever a nossa história, onde a gente vai compensar tudo que faltou para a gente ou tudo que foi excessivo para a gente, né? Uma vez uma paciente minha me contou uma coisa muito difícil. E ela não era mãe, não tinha filhos, e eu falei assim, e agora, o que você pensa em fazer com essa dor? Aí ela falou, eu penso em ter um filho e fazer tudo diferente. Então é muito comum que a maternidade, a paternidade seja vista sem que a gente se dê conta como uma chance da gente refazer a nossa vida em um caderno em branco, que começou um ano letivo. Mas o filho não é a reescrita da nossa história, ele é um outro caderno, ela é uma outra história. E a gente se ilude nesse papel da maternidade, né? E talvez até fantasia esse papel. Um caderno você nunca vai escrever. Apesar de todo o seu desejo de realizar um escrito lá, você nunca vai escrever. Eu não sei te falar sobre a maternidade, não. Eu acho que a maternidade é o maior desafio que um ser humano poderia receber. Por quê? Todo o peso da tradição, todo o peso da ilusão, da predisposição, do desejo intenso de que o outro seja feliz. Isso é impossibilidade. Isso é uma impossibilidade. Então eu vou te falar que se eu quiser contar um fracasso na minha vida, é esse. Mas se eu quiser te dizer de um sucesso na minha vida, é esse. Um grande desejo, assim, nunca sonhei. Isso é uma coisa, até me causava um pouco de constrangimento, que eu via as minhas amigas, as minhas colegas, sonhavam um casamento, uma família. Eu nunca sonhei. Eu nunca... Se eu sonhei uma coisa na minha vida, foi estudar filosofia. E quando você tem um filho, nada disso vale. Sabe o que vale? O corpo. Olha que coisa você, essa coisa que é tão louvada socialmente, eu acho algo detestável, porque é uma ilusão perversa. Que ser mãe pode ser paraíso. Ser mãe não é isso, não é nada de idealização. E essa realização é cruel se você não se preparou. E se você se preparou, eu acho que é mais cruel ainda. Porque você nunca pode se preparar para uma coisa que você não sabe o que é. Você não sabe o que é o filho, como é que vai ser o filho, o que é que significa ser mãe se você não é mãe. Então você começa a ver os modelos, né? A minha mãe, a minha avó, a minha tia. Na minha região, porque eu não nasci no Recife, eu nasci em Garanhuns. E Garanhuns é o contraforte da serra, para cá é o sertão. O sertão tem uma sabedoria específica. Porque não é o sertão, são os sertões, né? Então no nosso sertão tem uma sabedoria linda em relação ao feminino. Tem mãe que é chamada de umbuzeiro, árvore enorme, acolhedora. E tem mãe chamada mandacaru, não dá sombra nem encosto. Mandacaru não dá sombra nem encosto. Ou seja, é a própria dureza cheia de espinho. Então se você entender, se você observar, eu lembro do meu professor de filosofia dizendo que fazer filosofia é um preparo para morrer. E se você entendeu a estrutura da filosofia, você está se preparando para morrer. Isso é o Platão, isso é uma posição platônica. Mas ele não falava como Platão, ele falava com a posição da entrada dos orientalismos na filosofia ocidental. Incompatíveis, né? Que uma se fundamenta na natureza, nos projetos da natureza, e outra nas causalidades racionais. São incompatíveis. Mas ele mostrava essas possibilidades em 4 momentos, a coisa platônica que é linda.
Pode não ser verdadeira, mas é linda. É muito bonita. Se não é vero, é bem trovado. Essas questões na maternidade, que não são idealizadas, não podem ser idealizadas. Elas têm que ser realizadas. Então, se alguém não nos ajuda a pensar na maternidade, esse alguém é a filosofia. Não ajuda nada. Ao contrário, você tem que esquecer o ato de pensar, esquecer as suas influências idealizadas, idealizadoras. Quando eu cheguei da maternidade com o meu primeiro filho, tive um susto tão grande. Ele era uma coisinha desse tamanho, lindo, saudável, assim, de bochechinha. Dormia o dia inteiro, fazia assim para dormir. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Com essa criatura? O que é isso na minha vida? Mas um susto de um tamanho, um espanto. Ele foi um menino ótimo, lindo, dormia a noite inteira. Ele não me perturbou em nada. Mas eu comecei a pensar o seguinte, quando ele começar a crescer, quantas horas eu vou ficar trabalhando? E à medida que ele cresceu, aí eu tive o segundo filho, que me deu todos os trabalhos que ele não deu. Aí eu tive meu terceiro filho, que foi a minha filha. Aí eu pensei, agora eu não posso mais. Porque eu só posso ter 2 filhos, um em cada mão. Chegou o terceiro, o que eu vou fazer com ela? Já, as minhas mãos estão ocupadas. Então quem me abriu o mundo da maternidade foi minha filha. Eu não tenho nenhum pudor em dizer isso. Porque ela era linda, saudável. Ela era o bebê que toda mãe sonha. Sorridente. Ela me deu uma sensação de impotência, de um tamanho. Por quê? Porque eu queria fazer dela uma pessoa feliz. Que loucura maior do que essa. Quem me ensinou a ser mãe foi a minha filha. Inclusive assim, vem cá, me ajuda a pôr a mesa. Só porque eu sou mulher? Aí eu entendo. Por que eu não chamei os meninos? Vem fazer isso comigo. Só porque eu sou mulher? Então ela me chamava a atenção desses erros, sabe? Dessas seleções. Às vezes, a maioria das vezes inconsciente, né? Mas quando ela fazia essa chamada seca, só porque eu sou mulher? Só porque eu quero que todos forrem a cama. Os meninos também vão forrar? Se eles forrarem, eu forro. Ou seja, ela garantiu esse estatuto de igualdade com a garra, com a continuidade, com a lucidez exemplares. Não era briga não, entende? Mas era assertividade. Só porque eu sou mulher? Aí, é mesmo, é por isso que eu tô... E hoje, com 3 filhos adultos, você já aprendeu a não sofrer com as escolhas deles? Não, eu continuo sofrendo. Se as escolhas são certas, eu não sei se são certas, mas se as escolhas são erradas, eu sofro 2 vezes, por eles e por mim. Entendeu? Porque eu tinha uma maternidade idealizada, eu não sabia, eu não queria, mas eu tinha. A figura da minha mãe, a figura da minha avó, a figura da minha outra avó, das minhas tias. Elas eram muito bem realizadas. Sabe o que eu achava ser bem realizado? O que era? Era reunir os filhos no Natal, no almoço de domingo. Eu achava isso lindo. Eu continuo achando. Mas tem almoços e almoços, né? Agora, Maria de Lourdes, passando do cuidado com os filhos para o cuidado com o mundo. Essa energia do cuidado, né? Que faz a gente se sentir com alguma potência, com algum poder de ação no mundo, diante de tantas impotências. É uma resposta muito natural, né? Quando a gente está muito impedido, reprimido, né? De fazer por nós mesmos, pela nossa história, a gente procurar fazer pelo outro, né? Como uma saída da gente se sentir potente em alguma coisa. Aí eu cuido de alguém que está mais frágil. Esse é o ganho, o lacândido gozo da minha vida profissional. Por quê? Por que eu gosto tanto de ser professora? Porque eu cumpro isso. Eu não sei
daquilo que eu trabalhei, com o que é que meus alunos aproveitaram, produziram. Mas eles me dizem que foram bons momentos. Então isso me basta. Entendeu? Bem, nós tivemos durante 50 anos. Eu fui professora há 60 anos. Nós tivemos bons momentos. Nesses bons momentos, nós fizemos o quê? Não interessa. Nós entendemos, nós tentamos entender o Plotino, nós conversamos, nós analisamos, nós interpretamos. O que nós fizemos mesmo, eles podem dizer, eu não. Mas foram momentos bons, foram momentos de troca, foram momentos em que eu escutei, em que eu fui escutada. E tem uma coisa, isso para mim, para minha memória, é um grande ganho. Eu nunca trabalhei na exclusão de ninguém. Eu nunca fiz uma interferência que significasse uma exclusão. Eu sei disso, eu sou perfeitamente rejeitada entre os meus colegas por esse ponto. Nesse ponto, meus colegas não concordam comigo. Porque há uma tradição de você ser professor que elimina, que reprova. Eu não estou aqui para fazer isso. Sim? Isso Está para fazer o quê? Eu estou aqui para partilhar, para trocar, para dizer aos meus alunos o que eu entendi disso. E nunca para reprovar ou aprovar. Porque se você pensar no grande modelo, sim, o grande modelo é excludente. O grande modelo é perverso. Ele apanha o seu menino e exige do seu menino o ato de pensar, o ato de raciocinar, de estabelecer causalidades só. O que a escola ofereceu em termos de formação, de reflexão? O meu papel é esse, eu tenho clareza disso, mas não discuto. Num reunião de departamento, eu não discuto. Agora, eu não aceito o papel de ser aquela pessoa que vai fazer a poda. A árvore está crescendo, eu vou lá podar. Não vou fazer a poda. Então, se vocês fazem a seleção, não é questão minha. A minha questão é, receba esses alunos aqui, com eles eu dialogo. E eu me jogo. Isso todos os alunos percebem, eu me jogo, eu gosto de fazer isso. Eu amo fazer isso. Naquele momento, eles são aqueles filhos idealizados. Então, vão conversar, não entendeu, eu repito, eu torno a repetir, eu faço outra abordagem. Ah, está muito difícil, eu mudo a metodologia, mas o objeto não. Ah, não, está muito difícil, eu torno a mudar a metodologia, mas o objeto não. Nós queremos isso aqui, nós queremos entender que o trabalho é aquele elemento formador da consciência do homem. Então, de quem é o texto? O texto é da Hannah. Ah, mas ela é complicada. É. Não precisa fingir que não é. É, mas nós vamos dar conta. Porque nós vamos fazer uma abordagem, outra vez. Não é poda, é regar a consciência. Mas regar, semear, levar adubo, levar sementinhas, levar pó de café, levar qualquer coisa, contando com os meus alunos. Também tem um momento prazeroso. Isso é cuidado? Isso é cuidado? Nunca pensei, isso é cuidado, é. Eu sempre tive essa consciência plena. De raras coisas eu tenho consciência plena. Disso eu tenho. Que o prazer é fundamental. Não é por outro motivo que eu gosto tanto do Epicuro. Um homem que viveu decadência, que viveu a idealização, ele queria ser cidadão ateniense, mas ele não era. Investiu sem ter condição. Ele queria ter uma casa maravilhosa, não tinha. Mas ele teve um jardim, ele fez um jardim. Eu acho essa coisa de estar adaptado. Então você não pode ter uma vida esplendorosa, mas você pode ter um livro maravilhoso que faz sua vida esplendorosa. Então fazer isso, fazer esses ajustes. Entenda, querida, eu sou um ser feminino. E o que você acha da associação que é feita com mulher e cuidado? Ah, a mulher nasceu para cuidar. Não é verdade, não. O humano sensível nasceu para o cuidado, seja masculino ou feminino.
Porque nós temos exemplos dos cuidadores, né? Você estava lembrando há pouco tempo, no arco de interpretações da mitologia grega, você tem a figura do centauro. O centauro não é aquele que toma a frente, que é aquele que faz a batalha, é aquele que auxilia, que ajuda, é o cuidador. Às vezes, se cuidando, ele se fere. É típico do cuidador. Às vezes é assumir a ferida do homem que é cuidado, né? Do outro, que é o cuidado. Às vezes é um descuido. É típico dos cuidadores não se cuidarem. Então, o descuido é típico do cuidador. Então, nós temos o clássico exemplo do Quiron. Ele foi descuidado. Ele estava auxiliando. É porque ao se debruçar sobre a dor do outro, a gente também está fazendo uma fuga da nossa própria dor, né? E ele se contamina. A gente se desconecta da gente mesmo e a gente se distrai e a gente se desprotege. Então, é típico na leitura do Quiron. Ele estava auxiliando, o centauro é um auxiliar, o cuidador é um auxiliar, a mãe é um auxiliar. Mas ela não é o protagonista, né? Não é protagonista, nunca é protagonista, mas ela se deseja protagonista. Então sonha o desejo dos filhos. Quero responder a sua pergunta de forma mais direta. Não é uma questão de gênero. O cuidado é do humano. Eu conheço alguns cuidadores masculinos da melhor qualidade, tanto quanto os femininos. Agora pensa, uma menina cheia de energia, que não tem outra coisa para fazer, que não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, e tem um irmãozinho, e tem 2 irmãozinhos. Ela vai cuidar, ela vai se dedicar, ela vai... Aí vai o acúmulo disso, né? Vai direcionar o olhar para uma relação falsa entre gênero e cuidado. Eu não acredito nessa relação. Eu acredito que existam cuidadores humanos. O Quiron é a grande figura. Cuidado é uma palavra muito especial, né? Cuidado é especial porque quem cuida, cuida de si primeiramente. E se você não tiver um pouco de amor por si mesmo, se você não tiver um pouco de cuidado consigo, você não pode cuidar do outro. É o Quiron. Por que o Quiron cuida tão bem? Porque ele tem uma ferida incurável. Eu tenho uma ferida incurável, cada um de nós tem a sua. Essa inconstância, essa ânsia por harmonia interna, por ter perdido o equilíbrio, por não ter dado conta. Essa desordem, né, que mora em todos nós, né? Você Essa falou que dor de achava ver que seus outro irmãos sofrendo, Érica. Você quer coisa pior do que você ver alguém sofrendo? Uma pessoa que você ama profundamente e que encontra um caminho errado e que você não consegue atingir. Aí o Chico Buarque fala, e se eu pudesse entrar na sua vida? Mas eu não posso. O cuidador é aquele que leva consigo essa frase do Chico Buarque. E se eu pudesse entrar na sua vida? Mas eu não posso. Eu só posso cuidar, eu fico no periférico. Aí eu faço o quê? Eu faço carinho, eu conto uma poesia, eu espero. Eu não durmo às vezes de tanta ansiedade, mas é só. E se eu pudesse entrar na sua vida? Mas eu não posso. Eu sou só uma cuidadora. Nós somos todos cuidadores. Nós da ciência do humano somos todos cuidadores. Dos meus alunos, de você, dos seus clientes. E se eu pudesse entrar na sua vida? Mas eu não posso. Nunca posso. Nós duas, com a mesma dor. Quiron que nós somos. Isso. Sem palavras. São Paulo.